Em primeiro lugar, ao pastor Jonatas. Pastor Jonatas, nessa caminhada, ele, por várias vezes, eu não sei contar quantas vezes, me mandou mensagens nas madrugadas, algumas me pegando acordado, inclusive, dizendo que estava orando e com o áudio da oração que havia feito por mim naquela mesma hora. Então, eu disse a ele, foram momentos que nas madrugadas me trouxe bálsamo, fé, esperança. E nos dias que antecederam, mas em especial no dia da minha sabatina, ele estava em jejum, naquele Senado Federal, orando por mim, intercedendo a Deus por mim e intercedendo junto aos senadores por mim, para não dizer a outras autoridades desse país. E ele teve papel fundamental a situações que só ele pode relatar aos irmãos, porque são da intimidade dele, mas que eu fico muito grato pela vida do nosso pastor Jonatas. Obrigado, pastor Jonatas. A igreja foi sábia e tem sido sábia ao longo desses 27 anos, porque tem aqui um pastor segundo o coração de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que me fez já ficar constrangido também na última vez que estive aqui. Eu queria dizer, pastor Jonatas, que o senhor gerou o maior constrangimento, talvez meu, diante de Deus até hoje. Que foi quando o deputado Silas me disse quantas vezes o senhor tinha lido a Bíblia. E eu pedi perdão a Deus. Eu fiquei fazendo conta se algum dia na vida eu alcançaria, mas eu cheguei à conclusão que nem a conta eu conseguia mais fazer. Quanto mais ler a Bíblia, na quantidade que o senhor leu. Segundo registro que eu quero fazer ao pastor Samuel Câmara, que eu faço na pessoa do pastor Felipe Câmara. Meu agradecimento a toda a igreja que é presidida pelo pastor Samuel, em âmbito nacional. O pastor Samuel é um sábio, essa é a minha concepção, já disse isso aqui aos irmãos, um homem sábio e temente a Deus, que eu tenho aprendido também muito com ele, e vou ter o privilégio, se Deus assim o permitir, de no próximo dia 21, estar indo dar um abraço nele, lá em Belém. Minha gratidão, pastor Felipe, por sua presença, e minha gratidão ao pastor Samuel e toda a família. Em terceiro lugar, agradecer a um homem que vocês enviaram para Brasília, que eu conheci há cerca de 3 anos, e que se tornou essencial durante a minha caminhada. Previamente à indicação e pós-indicação até a sabatina. Eu estava lendo o relatório dos irmãos da igreja e vendo que há um ministério específico aqui que trata das questões políticas da igreja. E é bom ver que vocês tratam isso como um ministério, porque isso se refletiu, e o pastor e deputado federal Silas Câmara foi um ombro amigo que Deus enviou através de vocês para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, meu muito obrigado, deputado pastor Silas Câmara. E em quarto lugar, são vocês, que oraram por mim, choraram por mim, jejuaram por mim, talvez tenham assistido aquela sabatina tensos, mais tensos que eu, vendo essa pergunta agora, como é que ele vai se sair dela? Mas, meus irmãos, meu muito obrigado.
porque a comunhão de vocês se fez presente, e eu só suportei, não só a sabatina, mas esses 4 meses, porque tenho certeza vocês estiveram comigo nessa caminhada. Eu sei separar e defendi isso durante a sabatina. Disse na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Nós sabemos separar, sabemos que vivemos num Estado laico, mas ao mesmo tempo, eu queria dizer a vocês que apesar de mim, e sabendo que eu vou falhar, que eu sou humano, tudo isso, mas que de algum modo vocês são representados e sintam-se ali representados. Que Deus, acima de tudo, nos abençoe. Eu sou só um instrumento, vocês foram, vamos dizer assim, o grande exército que Deus colocou para que Deus consolidasse essa vitória. Eu digo isso porque nesse mesmo dia em que aqui estive, algumas semanas atrás, me ajoelhei nesse espaço, como sinal de humildade diante de Deus, de reverência, e que só queria estar lá, naquela oração que fiz, se fosse para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E como o pastor Jonatas, apesar de estar lá na frente na maratona espiritual, ele gosta de dar incentivo para quem tenta percorrer os passos tão certeiros desse atleta de Cristo. Ele me dá esse presente de vir estar com vocês nessa noite para participar da celebração de ordenação de quase 2.600 diáconos. Uma honra para mim estar aqui celebrando essa festa com vocês. Privilégio. Meus irmãos, e nesse sentido eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20. A partir do verso de número 35, ou melhor, 25. Mateus 20, 25 a 28. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus amado, na tua presença e diante da tua igreja, e diante da tua palavra, nós nos colocamos. Venha ao nosso encontro neste momento, que a palavra de Deus seja ministrada, apesar do pregador, e que ela encontre guarida nos corações do teu povo, para edificação, para transformação, para restauração, para comunhão e para o avanço do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos.
Meus amados irmãos, Deus é um Deus diferenciado. Não só Ele é único, exclusivo, soberano, mas Ele age de uma maneira transformadora e muitas das vezes inexplicável nas nossas vidas. Em alguns textos bíblicos, ele trabalha essas aparentes contradições de uma realidade por outra. Há uma figura de linguagem chamada paradoxo, e Deus gosta dos paradoxos. São figuras de linguagem que geram essa aparente contradição, falta de nexo, de lógica e até incoerência. Querem um exemplo? Quando sou fraco é que sou forte. Olha, parece incoerente. Como é que é possível ser forte quando se é fraco? Ou, para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Como morrer pode ser lucro? Ou eu vim para confundir os sábios, porque aquilo que é loucura para o mundo é a sabedoria de Deus, e o que é sabedoria para o mundo é a loucura para Deus. São esses paradoxos, e nós somos esses paradoxos, aqueles pequeninos que Deus levanta, aqueles que ninguém acredita, que Deus acredita. Deus não veio para os sãos, veio para os enfermos. Esse é Jesus Cristo encarnado. E o Rei dos Reis não veio para ser servido, veio para servir. E a mãe de Tiago e João se dirige a Jesus e diz: eu quero que meus filhos, um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. E ele tem que explicar: mulher, não é assim. No reino de Deus não é assim. Não é como no mundo, onde os governadores exercem autoridade sobre as pessoas, e os maiorais dominam. Não é assim entre vós. E meu irmão e minha irmã, meu diácono e minha diaconisa, não é assim para mim, não é assim para nós. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. E hoje, Deus vai investi-lo de autoridade para servir, para ser o maioral no reino de Deus. Porque eu não vou chegar no céu, pastor Jonatas não vai chegar no céu dizendo: um foi ministro do Supremo, o outro foi pastor presidente da igreja durante décadas. Não é esse título. Deus vai nos medir quem serviu com mais fidelidade. Porque o que pesa sobre mim, pastor Jonatas, deputado Silas, pastor Felipe, não é mais poder, é mais responsabilidade. Pois a quem muito é dado, muito será cobrado. Agora, meu irmão e minha irmã, meu diácono e minha diaconisa,
Você foi chamado para as primícias. Você foi chamado para exercer o ministério, vocacionado, integralmente, para servir. Eu quero dizer diante disso, que se o seu propósito é ser o primeiro, comece a correr, servindo a Deus, mais do que qualquer um jamais serviu. E eu queria dizer 3 características essenciais para que a sua jornada diante de Deus, para que essa maratona de serviço a Deus, que se formaliza hoje diante dos homens da igreja de Deus, que se sacramenta, ela precisa ter em primeiro lugar um coração disposto a servir. Olhe para o seu coração. Esqueça o título. Coloque no seu coração o espírito de servir a Deus e ao próximo. Repitam comigo: Deus, eu nasci para te servir. Meu coração é entregue a serviço do teu reino. Amém. Para ter um coração que sirva, é preciso ter humildade. Você quer ter um coração segundo o coração de Deus? Você quer ser um diácono, uma diaconisa segundo o coração de Deus? Seja humilde. Se ajoelhe diante de Deus. Porque é se ajoelhando diante de Deus que Deus nos levanta diante dos homens. Espírito de mordomia, de cuidado, de profunda reverência a Deus e um coração segundo o coração de Deus, é um coração que compreende a vontade de Deus. É um coração que respira a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, você vai se deparar nessa caminhada de serviço por várias situações sensíveis, onde as pessoas passarão por necessidades, onde você será confrontado entre a liturgia, entre o rigor e o espírito de serviço. Lembre-se do samaritano, lembre-se da parábola. Quem agradou a Deus não foi o sacerdote, quem agradou a Deus não foi o doutor da lei, quem agradou a Deus foi o que se fez próximo do que passava a necessidade. Seja sensível à causa do próximo, seja sensível à dificuldade do próximo, chore com quem chora, se alegre com quem se alegra, se detenha com quem está detido, se faça presente nos hospitais com quem está enfermo, visite, console, dê abrigo. Quando você acha que a sua prova é muita, na verdade tenha sensibilidade para ver que a prova do próximo às vezes ainda é maior que a sua. Meus irmãos, nós temos olhos humanos e
Muitos, como eu, usam óculos. E para corrigir as distorções da nossa vista, nós precisamos pôr a lente, pôr um óculos. O diácono que tem o coração a serviço do reino de Deus, ele não pode ver com seus próprios olhos, ele tem que ver com os olhos de Deus, com a sensibilidade de Deus, com a compaixão de Deus, com o amor de Deus. Cuide do próximo, como se você fosse ali a manifestação do Espírito Santo naquela realidade. Seja o anjo de Deus, porque muitas das vezes vocês vão chegar em casas onde não há pão, onde não há carne, onde não há arroz, não há feijão, e as pessoas vão estar ali há dias. Talvez Deus manda o teu anjo, envia o teu servo, olha para a minha causa, e meu irmão e minha irmã, tenha sensibilidade para ser essa conexão entre Deus e a necessidade do próximo. Você vai experimentar o testemunho de que você foi resposta de oração, e que você é o anjo que Deus enviou para salvar uma situação, uma vida ou uma família. Se importe com o que Deus se importa. Deus não se importa com o carro novo, Deus não se importa com a fama, Deus não se importa com coisas materiais. Deus se importa com o ser humano transformado. Seja o agente de transformação da vida das pessoas. Meu irmão e minha irmã, são 100 anos de Assembleia de Deus, 100 anos de irmãos e irmãs apresentados ao diaconato, mas que hoje se levantem os melhores 2.600 diáconos a serviço do reino de Deus. Se inspirem nos diáconos que já exercem o ministério, mas que esse fogo de Deus, esse fogo do Espírito, desse início de ministério, não só aqueça o seu coração, mas seja permanentemente alimentado por mais serviço. Jesus não chamou nenhum desocupado, Jesus não chamou nenhum endinheirado, Jesus chamou homens que estavam dispostos a servi-lo e a adorá-lo de todo o seu coração. Eu me lembro, em 2017, 16, eu estava indo para a etapa final do meu doutorado, estava na Espanha, e num almoço com o professor, ele me perguntou: André, o que você planeja fazer depois de concluir o doutorado? Em síntese, professor, houve um dia em que eu tomei consciência que não era suficiente eu tentar escrever histórias ou lindas histórias para Deus através da minha vida. Eu descobri que eu não sabia escrever. E a partir daquele momento, eu tomei uma decisão.
que eu entregava a caneta da minha vida para ser escrita por Deus. Porque Ele sim é poeta e escritor por natureza. E Ele sim poderia escrever as mais lindas histórias. Para Ele, através da minha vida. Ou seja, professor, eu quero servir a Deus e ao meu país. Eu não sei como nem onde, mas eu estou me preparando para servir onde Deus quiser me pôr para servir. O que eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, seja fiel no pouco, tenha humildade, coloque o seu coração a serviço de Deus e espere Deus escrever. Deixe Deus manifestar, deixe Deus te usar. A única coisa que Deus quer, porque Ele sonda o coração, é que você entregue esse coração e essa vida inteiramente a serviço dEle. Em segundo lugar, além de um coração de servo, tenha um caráter de servo. Caráter é o que nós somos na escuridão. E meu irmão e minha irmã, quando a gente é criança, a gente tem medo às vezes do escuro. Eu aprendi na Bíblia e com Jesus que nós somos luz do mundo. E se alguém tem medo de alguém, é a escuridão que tem medo da luz, não é a luz que tem medo da escuridão, porque onde há luz, não mais há escuridão. E você será luz no mais profundo escuro, porque ali estará o caráter, a integridade de um servo e de uma serva de Deus. Você está sendo ordenado diácono porque Deus confiou em você através da igreja. Deus está dizendo a você: você é digno de confiança. Meu filho e minha filha, eu confio o maior empreendimento da história nas tuas mãos. Você é meu embaixador, você é meu servo, você é meu ungido, você é meu escolhido, você é o meu filho, você é o amigo que eu tenho, e onde você estiver, ali estarei eu com você. Tenha certeza de uma coisa: vão haver situações em que você vai estar percorrendo esse estado de barco, que você vai estar nas estradas, que você vai estar nas matas, nos rios, nos vilarejos, nas cidades, e você ali será a luz do mundo. Porque ao ungí-lo nessa atividade, nesse ministério, Deus vai dar os dons e os talentos. E esses dons e esses talentos, ao serem postos a serviços de Deus, vão ser instrumento de bênção para o próximo, mas bênção para você também. Agora deixa eu te dizer, esse é o começo, não é o fim. Nenhum homem, nenhuma mulher de Deus, ao ingressar no ministério, deixou de passar por provas e tribulações. Seu caráter será provado, você será testado.
Mas entenda uma coisa: nenhum teste, nenhuma prova vem para a nossa ruína, ela vem para a nossa bênção, ela vem para nos amadurecer, nos fazer crescer, nos aperfeiçoar, nos fazer entender e depender de Deus. Dentro desse contexto, eu conversando outro dia com o deputado Silas Câmara, meus irmãos, esses 4 meses e meio, entre a indicação e a minha sabatina, foram tempos de provas, lógico que foram, e vocês podem ter certeza, que Deus me testou em vários momentos. Deus estava provando o meu caráter. Você quer ir para o Supremo? Você quer ser diácono? Você quer servir a Deus? Vão haver provas. E Deus quer ver como nós nos comportamos diante da prova. Por isso que Ele diz: seja fiel no pouco, que é sobre o muito que eu vou te colocar. Seja fiel nas pequenas missões, nos pequenos gestos, nas pequenas ações. Meus irmãos, propostas, situações, contextos vão tentar nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas Deus vai estar provando o seu caráter. A gente não é 100%. Vocês se lembram de Pedro, que negou a Cristo? Depois o Senhor o redimiu, o restaurou e fez dele a pedra da igreja, o grande líder da igreja. Paulo foi testado nas prisões, nos açoites. Moisés foi testado na incredulidade do povo, no tempo até se chegar à terra prometida, nas dificuldades. O ouro, para ser purificado, ele precisa passar pelo fogo. E meu irmão, nessa caminhada virão provas, mas provas para nos purificar, para nos amadurecer, para nos fortalecer e para nos aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser o maior? Seja o que sirva, independente das circunstâncias. Eu me lembro que nessa caminhada rumo ao Supremo, se eu mudasse meus discursos, deputado Silas, talvez eu tivesse mais votos. Se eu agradasse mais certos setores, talvez eu tivesse mais votos. Se eu tivesse interessado talvez mais em mim, eu tivesse adotado outros caminhos. Mas você é testemunha. Eu perco, mas não perco a minha dignidade. Numa das conversas com o presidente da República, eu disse, explicando esses contextos: presidente, eu não troco a minha primogenitura por um prato de lentilhas. Não troque, não troque, porque virão ofertas. Eu me lembro de amigos preocupados comigo nessa caminhada, me colocando a opção da desistência.
mas que cuidariam muito de mim, que tudo sairia bem, etc, etc, etc. E eu disse, dentre outras coisas, imagine se Cristo desistisse da cruz, porque ia ser difícil, não haveria cristianismo. Meu irmão e minha irmã, nas provas, se lembre do autor e consumador da vossa fé. Ele veio para te salvar. Tudo que Ele podia ter feito por nós, Ele já fez. Ele deu a sua vida por nós, Ele ressuscitou por nós. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e onde reinará por toda a eternidade. Nós reinaremos com Ele. A nossa prova é servir a Deus, independente das circunstâncias, que o seu caráter reflita a imagem e a semelhança do nosso Deus. Amém? Por último, além de um coração puro, de um caráter íntegro, foco na missão. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O nosso alvo é Jesus Cristo. Mire em Jesus Cristo. Foque na cruz de Cristo. Caminhe com Cristo. Você não está aqui para agradar o pastor Jonatas, o deputado Silas, os presidentes e vice-presidentes. Está aqui para agradar a Deus. Foco em Jesus. Porque quando a gente agrada a Deus, a gente agrada a igreja. E quando a gente agrada a igreja, a obra de Deus cresce. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Se é para tomar a cruz, olha o paradoxo. Parece que é para derrota, né? Mas se Cristo já venceu a cruz, que medo eu tenho de tomar a cruz. Portanto, não se preocupe com o fracasso. Não se preocupe com os inimigos e adversários. Não se preocupe com as adversidades. Ele já venceu por nós. Quando a gente perde com Cristo, a gente ganha. Quando a gente ganha sem Cristo, a gente perde. Meu irmão, caminhe o caminho de Cristo. Aproveite todas as oportunidades para servir a Deus e experimente as recompensas eternas. Tenha certeza de uma coisa: Deus te chamou. Agora entenda, se ao mesmo tempo, se de um lado Deus não te chama para se preocupar com o fracasso, deixa eu te dizer uma coisa, também não se preocupe com o sucesso. Se preocupe em ser fiel a Deus. Não é a fama ou a ausência de fama, o reconhecimento ou a ausência de reconhecimento, mas a fidelidade à missão que Deus te confiou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não olhe para trás. Eu não vou dizer que não há momentos em que a gente se sente fracassado. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos, entre 2015 e 2016.
em que uma determinada situação da minha vida me fez dobrar e chorar, dobrar os joelhos e chorar diante de Deus. E eu disse naquele momento: Deus, eu queria dizer, literalmente, eu fracassei. Eu reconheço. Eu não suporto mais. Era uma situação pessoal difícil, onde eu já tinha esgotado todas as minhas forças. E disse a Deus: agora é só um milagre. Se o Senhor não fizer um milagre, não há esperança. Eu peço perdão a Deus, se tudo que eu fiz foi por causa do meu coração, e não por causa daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Uma semana depois, mais uma prova, e diante daquela prova, eu falei: realmente não dá mais. E curioso, por causa daquela prova, Deus mandou um anjo, um irmão, para me perguntar se ele podia fazer alguma coisa por mim. E eu disse, e ele falou: parece um milagre, mas se fosse há uma semana atrás eu não conseguiria te ajudar, mas hoje eu consigo te ajudar. Então, meu irmão, tem horas que você vai se sentir fracassado. Não se preocupe. Não se abata com a dificuldade, assim como não se exalte com o sucesso. Se preocupe em manter-se fiel a Deus. Entenda o seguinte: você não está só nessa caminhada. Há uma história de um homem que caminhava na praia com Jesus Cristo. E eles conversavam amistosamente, como o pastor Jonatas, que é amigo de Cristo, conversando. E aí o pastor Jonatas olha para trás e vê lá as pegadas dele e de Cristo na areia. Mas de repente vem uma grande tempestade, com raios, com trovoadas. E o pastor Jonatas, com medo, não via mais Jesus ali, olhava para trás, só as pegadas de 2 pés. Terminada a tempestade, o pastor Jonatas vê de novo ali Jesus. Jesus, puxa vida, no momento mais difícil, que eu mais precisei do Senhor, eu não vi o Senhor do meu lado. Eu olhava para trás, não via as pegadas dos 4 pés. Ele: ô pastor Jonatas, naquele momento que você teve medo, você ficou assustado, você não viu as pegadas, você não observava, porque na verdade eu te peguei no colo e te carreguei. Meus irmãos, esse é Jesus Cristo. Quando vierem as tempestades sobre a minha vida, do pastor Jonatas, dos pastores e de vocês, você pode até ficar com medo, mas saiba de uma coisa: você vai ter Jesus do seu lado, para te pegar no colo. Agora, entenda uma coisa: muitas das vezes, diácono e diaconisa, você será o colo de irmãos que precisam de você. Dê colo. Você será instrumento de Jesus Cristo. Dê colo. Assim como Jesus promete que vai te carregar no colo. Que Deus, o nosso Deus, te abençoe. Meu pastor, muito obrigado.
uma honra. Glória ao nosso Deus, aleluia!